Inveja, insegurança e falsidade. O conjunto de algumas das piores emoções de todos os tempos. A verdade é que não tem como falar de gente invejosa sem falar de gente falsa. Afinal de contas, nada melhor do que a inveja para se casar com a falsidade. Não é uma verdade? Até mesmo porque o invejoso finge e se faz de sonso, mas não precisa de muita investigação para saber o que ele realmente quer. O invejoso quer o seu lugar mais óbvio possível. Tudo que você penou para conquistar, tudo que você tem, tudo que você é, o invejoso quer para ele. A inveja é um tipo de admiração com polaridade oposta, muitas vezes doentia, quando chega em níveis mais avançados. Tanto é que muitos dos crimes mais hediondos ocorrem por esse tipo de motivação. É por isso que você precisa saber identificar o invejoso a quilômetros de distância. Pois ter uma pessoa assim do seu lado, meu Deus do céu, não só pode ser apenas tóxico, como também perigoso. A primeira coisa que a gente deve entender sobre a pessoa invejosa é que a inveja dela vem de uma ambição às avessas, vem do desejo de ter algo. Só que tudo ao contrário. Ao invés da pessoa enxergar uma motivação interna e correr atrás dos seus sonhos, ela tenta puxar o seu tapete. Pois quem está correndo atrás dos sonhos é você, e não a pessoa invejosa. Isso enfurece ela, enfurece de tal forma que ela não consegue te enxergar como uma inspiração. Só consegue te enxergar como uma ameaça. Pois se você conseguiu e o invejoso não, o que isso diz sobre ele? Pois é esse tipo de pensamento que faz a pessoa invejosa agir como se fosse uma criança ranhenta, mimada. Porque tudo que você conquista na vida, o invejoso enxerga como um insulto à pessoa dele. Pois se você conseguiu e ele não, na cabeça do invejoso isso apenas significa que o valor dele como ser humano é menor, porque você tem mais do que ele. Entendeu isso? A inveja nasce de uma insegurança tão grande, que se a gente pudesse medir o tamanho dela, certamente seria surpreendente observar o tamanho gigantesco dessa encrenca. Agora, imagina toda essa insegurança, essa incerteza, essa falta de amor próprio dentro de uma única pessoa. Pois é, uma pessoa invejosa carrega isso consigo. Um medo constante de ser menos e menor do que todo o resto. Também por isso que o invejoso é tão falso, pois ele não quer ser visto por ninguém como sendo pequeno, pouco importante ou fraco. A pessoa invejosa só quer fazer você pensar que ela é superior a você. Até porque se ela se enxerga dessa forma tão minúscula e medíocre, imagina como ela pensa que você enxerga ela. É por isso que a inveja traz no bolso da calça um apanhado de falsidade. Afinal de contas, a invejosa tem muito a esconder. Ué, não é verdade? Não é fácil fingir que você é o bambambam 100% do tempo. E por mais que existam invejosos, muito bem capacitados e eficientes de se mesclar na sociedade, parecem camaleões. Não dá para segurar a máscara para sempre. E uma hora ela vai cair. No momento em que ela cair, aí você já sabe. É aí que você percebe o quão falsa é a pessoa em questão. Esses são os verdadeiros sinais da falsidade, inveja e insegurança interna. Embora a maioria das pessoas inseguras não fazerem mal a ninguém, existe uma parcela dessas pessoas que não possui nem sequer uma gota de confiança interna. Quem dirá uma gotinha de amor próprio? É por isso que a pessoa invejosa e falsa sempre sentirá a necessidade de falar de si mesma. A pessoa falsa é adepta do umbigocentrismo. Pois é, nem preciso te explicar esse termo, né? Justamente porque a crença preferida dos falsos é de que o mundo inteiro dá voltas ao redor do seu próprio umbigo. Isso significa que eu posso passar por cima de todo mundo que eu quiser, desde que eu me beneficie por isso. Então, desde que o meu território da Umbigolândia ganhe alguma coisa, nem que seja apenas uma satisfação barata, tá valendo. Isso significa que eu não só posso, mas estou amplamente justificado em usar coisas ruins, como por exemplo, acidentes, perdas e até mesmo doenças. O céu é o limite para o invejoso, para que eu me sinta melhor comigo mesmo. O falso usa a dor alheia para se sentir superior ao seu semelhante. Pois como há dentro dele um vazio enorme que o faz se sentir cada vez mais inferior, ele precisa se reafirmar como útil e produtivo de qualquer maneira possível, mesmo que essa maneira seja totalmente deplorável e condenável por qualquer pessoa mentalmente saudável. Então, se você quebrou o braço direito, talvez o invejoso te diga que tocar violão é a melhor coisa do mundo. Escrever também. Talvez ele solte comentários propositais para te jogar para baixo, como por exemplo, que pena que você não pode aprender o violão, é tão bom. O objetivo do invejoso ao soltar comentários assim é fazer com que você se sinta triste por causa do seu braço quebrado. Porque na visão deturpada que ele tem do mundo, é só assim que ele poderá se sentir melhor consigo mesmo.
apenas pisando nos outros. É como se para ele chegar no topo ele precisasse necessariamente passar por cima de alguém. Pois como ele não se enxerga de uma maneira positiva e se vê como uma pessoa incapaz, ele precisa fazer você se sentir da mesma forma, a forma inferior como ele. Pois assim vocês estariam equivalentes. Outra coisa muito comum nos invejosos e falsos é falar mal dos outros pelas costas. Esse é um grande sinal. Você viu que o fulano fica assistindo o vídeo sem se inscrever no canal e ativar o sininho? E ainda não dá o gostei no vídeo? Pois é, né? Brincadeiras à parte, pessoas falsas podem muito bem ficar criando fofocas e historinhas para boi dormir, sempre com o intuito de diminuir ou vilanizar alguém. Às vezes é possível perceber meios sorrisos quando a pessoa invejosa espalha boatos desfavoráveis ou até mesmo coisas ruins que aconteceram com alguém. Além do mais, por causa da falsidade natural do invejoso, ele pode criar mentiras e se fazer de vítima nos acontecimentos do dia a dia. Nunca se esqueça que o umbigocentrismo dos falsos, invejosos e inseguros não permite que ele olhe seus arredores com uma visão mais ampla da coisa. Ele é incapaz de fazer isso, justamente por acreditar que tudo do mundo acontece com ele. É por isso que a pessoa falsa morre de medo de dizer não ou de ser criticada. Afinal de contas, se ela receber uma crítica construtiva, ela irá enxergar isso como um ataque pessoal, nada além disso. Não importa o quão válida seja a sua colocação para pessoas com esse nível de maturidade emocional, será impossível concebê-la. E caso você critique um invejoso, um falso ou o que quer que seja, se prepare, hein? Vem chumbo grosso. Logo mais haverá boatos sobre você se espalhando através das paredes. Olha só, boatos criados e inventados por ninguém menos do que o próprio invejoso, que irá exagerar suas histórias e mentir sobre a sua pessoa, seu caráter e tudo que faz você ser você. Pensando bem, já que eu não sou você, mas eu não posso ser você, só existe uma maneira de fazer com que eu me sinta melhor, diminuindo o seu valor, as suas conquistas, a sua aparência. Pois se eu quero algo que não posso ter, muitas vezes, pela minha própria incompetência e decisões ruins que tomei ao longo da vida, eu só posso te puxar para baixo. Só assim podemos ficar de igual para igual. Infelizmente, a inveja não está atribuída a um grupo específico de classe ou de pessoas. A inveja é independente, pode estar inserida em qualquer lugar, em qualquer meio, até aqueles que são considerados os mais bem-sucedidos de todos. Não importa o que você tem, o quanto tem, ou sequer se tenha. Ninguém está livre dos invejosos. A única coisa que você pode fazer para se defender contra a inveja e falsidade é entender quando uma pessoa é assim. Pois ao identificar o invejoso, você pode simplesmente parar de dar tanto valor ao que ela diz e ao que ela faz. Existe um momento na vida em que todos nós precisamos nos afastar desse tipo de gente tóxica. Não dê relevância emocional para uma pessoa umbigocêntrica dessas, que se acha no direito de te diminuir simplesmente por causa da própria insegurança. Deixe o invejoso falar à vontade, afinal ele adora falar, adora se gabar, se vangloriar e tudo que vem com essa vaidade fútil. Mas adivinha, toda vez que uma pessoa falsa dessas abre a boca, você tem uma nova chance de descobrir seu verdadeiro caráter e então agir apropriadamente. Só o fato de a pessoa não te dar espaço para falar, te interromper o tempo todo para contar mais uma história mirabolante sobre si mesmo, já é um grande sinal. E pode ter certeza que esse tipo de gente só se aproxima por conveniência, por interesse, pois talvez você seja uma pessoa que agregue valor de muitas maneiras diferentes. Influência social, poder aquisitivo, energia boa, gentilezas, bondades, enfim. A partir do momento que você precisar de algo, pode ter certeza que o seu mais novo amigo irá estar ocupado demais para te ajudar, independentemente de quantas vezes você tenha oferecido o seu tempo e o seu esforço para dar uma forcinha quando ele precisou. E se você gostou do vídeo, saiba que toda quinta, lá pelas 19 horas, sai um vídeo desses novinho, descomplicando a saúde mental e comportamental. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Eu te vejo na semana que vem e até a próxima. Um abraço do Everton.